por Linhas Tortas com António Matos da Fonseca, o espaço de saúde, sempre às segundas-feiras. António, muito boa noite. Olá. E hoje olhamos, antes de Portugal, olhamos para o mundo. A Organização Mundial da Saúde veio dizer que havia falta de profissionais de saúde no mundo inteiro. No entanto, não andam a ser muito bem tratados os médicos no mundo, pelo menos por cá. Eu acho que quem não anda a ser bem tratado são as pessoas em geral, porque se há falta de médicos é porque eles não são formados e é porque os países não têm querido ou não têm sido capazes de organizar as suas políticas de maneira a privilegiarem as populações, dotando esses países com os médicos suficientes para poderem tratar dessas mesmas populações. Essas conferências que se fazem, no fundo, são um pouco para bater sempre na mesma tecla, que acaba, mais tarde ou mais cedo, por se verificar que nunca esses problemas são resolvidos. Porque existem países que hoje têm grandes carências e que de maneira nenhuma podem ter um número de médicos conveniente para a população. É impossível que eles tenham formação de médicos suficiente para que esses números possam ser cumpridos. E até é um pouco ridículo falar-se, por exemplo, na ideia de ter 12,8 médicos para 10 mil habitantes. Isso acontece habitualmente, mas é em países que não têm tantas dificuldades. Nós que vivemos na Europa, hoje em dia não temos propriamente essa dificuldade em Portugal, porque poder-se-ia dizer que em Portugal até parece que temos excesso de médicos, porque estamos a exportar médicos. O que é complexo é pensar que isso tudo se passa na Europa e que houve países na Europa que de alguma maneira se prepararam para esta crise, pelo menos a nível das organizações, da organização da saúde nesses países, e que hoje estão, de alguma maneira, a salvar os outros países onde há de grande desemprego e de onde importam, por exemplo, médicos, que é o caso, por exemplo, da Inglaterra. A Inglaterra, neste momento, está a importar enfermeiros e médicos e é curioso que quando nós verificamos que, hoje em dia, o nosso próprio governo fica muito satisfeito porque existem baixas a nível do desemprego. Por outro lado, a pergunta que nós temos que fazer é: se baixou o desemprego, aumentou o emprego? E não é isso que se verifica. Baixou o desemprego porque cada vez há mais portugueses a emigrarem. E isso realmente é complexo. É complexo, leva-nos a pensar que qualquer dia Portugal é assim uma espécie de Cuba que exporta os seus médicos, que exporta os seus enfermeiros, exporta talento, exporta os seus talentos para que de uma maneira possa não ter que os sustentar, mas por outro lado possa estar sempre de mão estendida para receber alguma coisa daquilo que são os seus ganhos no estrangeiro. E isso é muito complexo, pensarmos quanto é que custa a formação dessas pessoas em Portugal. Então, para que é que as faculdades continuam a ser tantas? Para que é que as faculdades continuam a formar tanta gente se a maior parte dessas pessoas não pode ser depois colocada? Essa é uma pergunta que é preciso andamos a pagar para outros beneficiarem do talento que nós criamos na saúde cá dentro. Exatamente, não mais do que isso. António, agora Portugal e agora a reforma do setor da saúde. Tivemos o guião, na semana passada pudemos dar assim um olhar por cima daquilo que estava previsto nesse guião. Entretanto, também soubemos que havia programa de rescisões nos profissionais da saúde, lançado pelo ministro Paulo Macedo. Estamos nós a falar de falta de médicos no mundo inteiro. Portugal está a decidir reduzir o efetivo. A qualidade também. O que se passa cá em Portugal é muito triste, porque a forma de encarar a solução para a crise no nosso país, no que diz respeito à saúde, e não só, mas em particular à saúde, foi realmente aquela que é mais fácil. Foi através sempre dos cortes, não através daquilo que é importante fazer num país, sobretudo em período de crise, aproveitando, dir-se-á, a oportunidade que a crise sempre dá para se poder fazer coisas boas e positivas, que é a reforma. Não é? Esta reforma sempre no sentido de positivo, no sentido de fazer melhor do que aquilo que está. E aquilo que se tem feito em Portugal
não tem nada a ver com reformas, tem a ver exclusivamente com cortes. Faz-se cortes em todos os setores ligados à saúde, tendo em conta que, por exemplo, nós, logo no início, quando a Troika começou a atuar em Portugal, aquilo que nos tinha pedido era de uma redução de cerca de 900 milhões de euros no consumo de medicamentos. É evidente que quem iria suportar a maior parte dessa redução no consumo dos medicamentos era a própria indústria farmacêutica. Isso foi cumprido. Para a Troika, esse era um dos objetivos principais, era a redução na área farmacêutica, e aquilo que aconteceu foi que começaram-se a fazer outros cortes que foram para além daquilo que a própria Troika nos pediu. O que quer dizer que nós, também no setor da saúde, o nosso governo conseguiu ir para além daquilo que tinha sido pedido pela própria Troika. E é injustificado quando, independentemente de Troika, haveria com certeza reformas a fazer, mas eram outras que não as que estão a acontecer. Há muitas reformas a fazer na saúde, sempre. Isto é, aquilo que tem que haver nos serviços de saúde é praticamente uma reforma constante, numa procura constante da melhoria dos serviços de saúde. Isso implica muitas coisas. Nós vamos, com certeza, poder falar acerca de várias questões que se levantam, quer dizer, da forma como se deve fazer, na minha perspectiva, a reforma da saúde num país. Não é propriamente, quer dizer, melhorar os serviços de saúde num país é uma coisa complexa, mas é uma coisa necessária, porque senão caímos sempre no mesmo logro, que é partirmos do princípio que o país não pode sustentar economicamente a saúde que quer ter. E isso é uma das maiores mentiras com as quais nós convivemos hoje em dia. Os países, e o nosso país em particular, tem muitas dificuldades, muitas vezes do ponto de vista económico, no que diz respeito à saúde, porque existem uma quantidade de erros que não estão a ser corrigidos e que deveriam ser corrigidos, e a partir da correção desses próprios erros... Havia poupanças. Haveria grandes poupanças e, para além disso, haveria uma melhoria até na prestação dos serviços. E isso é aquilo que nós devíamos aproveitar agora em tempo de crise. Para isso é necessário confiança, para isso é necessário diálogo, e quer confiança, quer diálogo, é uma coisa que não tem havido e que me parece muito difícil de haver, sobretudo se tivermos em conta que, por exemplo, os partidos, não é, que estão no círculo do governo são partidos que vivem muito de costas uns para os outros. E então vai ser completamente impossível nós pensarmos que durante estes períodos mais próximos vamos conseguir ter uma reforma na saúde portuguesa. Essa reforma da saúde portuguesa que devia-se aproveitar, como digo, a crise para começar a fazer uma reforma profunda, sentar à mesa os interessados e começar a discutir as melhores formas de fazer essa reforma, aos vários níveis. Não é? Não é só nas questões dos gastos, mas os gastos também são muito importantes e, sobretudo, tudo aquilo que diz respeito a gastos supérfluos. Deveria também ter em conta a questão da qualidade dos serviços prestados e, por isso, também ter em conta que, a partir da qualidade, chegar à conclusão de que deveria de haver maior concentração de serviços, que existem muitos desperdícios por isso também, e que existe uma quantidade de passos que devem ser dados nesse sentido para que nós possamos ter uma saúde que é aquela que queremos, quer dizer, distribuída entre os privados e o público, mas que a população tenha acesso e que, sobretudo, seja tratada com dignamente. Uma das medidas que poderá estar em cima da mesa é pôr os médicos a terem que decidir se querem estar no Serviço Nacional de Saúde ou no privado, o famoso regime de exclusividade. Sim. Este regime de exclusividade traz vantagens para a saúde, e que incentivo é que os médicos têm para ficar apenas no público quando atualmente as remunerações são muito inferiores? Porque efetivamente no fim do mês são pessoas como todos nós. Claro, um dos problemas que acontece hoje em dia é que, por exemplo, a nível das remunerações, os médicos, e não só, estamos a falar do pessoal da saúde em geral, tem sido extremamente penalizado. E por isso não existe nenhum tipo, e estamos a falar, lá está, só da questão dos salários, não é? Os cortes que também incidem sobre os salários, porque os cortes incidem sobre os salários, mas incidem também sobre outras questões muito mais importantes, diríamos, sob o ponto de vista da vida do doente, do que dos próprios salários dos médicos, dos enfermeiros ou dos administrativos. As pessoas acabam por não ter nenhum tipo de incentivo para
trabalharem no Estado. Mas, por outro lado, a nível privado, também poder-se-ia perguntar e que incentivo têm hoje para trabalhar no privado? Será que o privado, ou o pseudo-privado, ou o privado dos cartões das companhias de seguros é realmente tão rico para o médico, sob o ponto de vista da perspectiva de um futuro que o leva a sair do Estado para ir para isso? Está aí uma oportunidade para o Estado, por exemplo, agora, o facto dos bancos estarem a trabalhar para seguradoras e menos para hospitais? Não, o que se passa não está nenhuma oportunidade. Existe um grande erro em tudo isso, porque todas essas questões têm que ser reformuladas, mas que têm que ser reformuladas no conjunto. Quer dizer, a ideia de... Eu, por exemplo, sou contra a ideia da exclusividade hospitalar, porque acho que ela tira muita liberdade ao médico para ele, num determinado momento, poder seguir outro rumo. E o facto do médico trabalhar num hospital e fazer ao mesmo tempo medicina fora dos hospitais do Estado, não quer dizer que ele deixe de privilegiar a medicina hospitalar do Estado por isso. Por outro lado, a questão tem muito a ver com o facto de os médicos também precisarem muito dos hospitais para a sua própria formação. E formação não só sob o ponto de vista profissional, mas também sob o ponto de vista humano e realmente da experiência. E então, faltando isso aos médicos, eu parece-me que poder-se-á começar a amputar uma parte da sua formação que é extremamente importante, que é a do convívio hospitalar, do trabalho hospitalar do dia-a-dia, das urgências hospitalares. Tudo isto acaba sempre, de alguma maneira, por ser diferente daquilo que se passa a nível dos hospitais privados. Nos hospitais privados pode ser parecido, mas nunca é igual àquilo que se passa num hospital do Estado. Muito rapidamente, se fosse o António sentar pessoas à mesa, para onde é que começava nesta reforma da saúde? Temos muita gente para sentar à mesa. Evidentemente que os primeiros que eu sentaria à mesa eram os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na gestão hospitalar, aqueles que realmente podem tomar decisões importantes e que podem ter algum tipo de estratégia para o futuro da saúde no nosso país. Os últimos a sentar à mesa eram os indivíduos dos partidos, porque habitualmente são aqueles que são menos preparados. E quando eu digo isto, não quero dizer que em cada um dos partidos, por exemplo, que está representado na Assembleia da República, nós não tenhamos, dentro dos próprios partidos, indivíduos que, sob o ponto de vista da sua cultura nesta área, não seja grande e importante. Esses seriam os últimos a serem chamados, porque realmente nós temos que criar uma saúde para Portugal que não seja nem do partido A, nem do partido B, nem do partido C, mas uma saúde para os portugueses e dos portugueses. António, isso é o mais importante. Até para a semana e muito obrigada. António Matos da Fonseca, a saúde aqui no Por Linhas Tortas, sempre às segundas-feiras. Para a semana a mais. Até lá.